Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam cumprimentados, sintam-se cumprimentados a todos. E vamos dar aqui o início com a nossa 14ª edição. E hoje vamos falar um pouco sobre a questão da oração na religião islâmica. E desde já apresentar a todos o nosso convidado residente e agradecer por mais uma vez estar aqui junto conosco para compartilhar esse conhecimento, para enriquecer aos nossos irmãos e irmãs no que diz respeito à sua oração no seu dia a dia. Então, nós temos aqui como uma das primeiras questões, Sheikh, nós estamos a falar em torno do salat, então que é um dos meios, um dos veículos que pode manter a cada um firme, e não só, também será um dos veículos que pode nos levar até ao Jannatul Firdaus, ao paraíso, que é o nosso objetivo final. E neste caso a pergunta que se coloca é: quais são as condições para a validez do salat, da nossa oração? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Na verdade, os álimos, os sábios do Islã, apresentam-nos como as condições da validez do salat. E não dizem shurut salat tis'a. É lógico, as condições para a validez do salat são 9. Só que eu também coloco a questão. Não sei o meu irmão que está a assistir do outro lado, quantos textos já conhece no salat. Alhamdulillah. Mas os álimos dizem shurut salat tis'a. As condições para a validez do salat são 9. E eles mencionam que a primeira condição chama-se al-Islam. Al-Islam. A primeira condição chama-se al-Islam. Quer dizer, a pessoa que faz salat deve ser muçulmano. O al-Islam wadidduhu al-Kufr. O antônimo do Islam é a descrença. E o que é Islam, afinal de contas? Os álimos dizem al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyatu lahu bit-ta'ah wal-khulusu min ash-shirk wa ahlihi ou wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Os álimos dizem al-Islam, o Islam significa al-istislamu lillahi, a submissão voluntária à vontade de Allah. Islam significa submissão voluntária à vontade de Allah. Wal-inqiyatu lahu bit-ta'ah, e procurar agradar Allah subhanahu wa ta'ala com a obediência na prática daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Mas ali nos dizem que existe a melhor obediência, que é afastar-se daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta por medo de Allah. Esta é a melhor ibada. Exato. A pessoa afastar-se daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, mas isto por mostrar temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a primeira condição da validez do salat chama-se al-Islam. A pessoa deve ser muçulmana. Exato. Quer dizer, se vai um não muçulmano na mesquita, diz que está a rezar, o salat dele não vale. Porque não é muçulmano. Exatamente, uma das condições. E a segunda condição para a validez do salat chama-se al-aqilu. Al-aqilu significa a consciência sã. A pessoa que faz salat, o muçulmano, deve ser uma pessoa conscientemente sã, com a consciência sã. E temos esta evidência dentro do hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: rufi'a al-qalam an thalatha. 3 pessoas, a caneta com que os malaika anotam ou escrevem as ações que a pessoa pratica já está levantada. Quer dizer, não funciona para 3 pessoas. E uma destas pessoas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: al-majnun hatta yafiq. É o insensado, até que esta pessoa venha se recuperar, venha recuperar a sua consciência sã, venha ter a consciência sã. Quer dizer, um maluco neste caso. Exatamente, um maluco. Sim. A oração dele não vale, até que venha recuperar a sua consciência. E aqui nós estamos a falar isto como a segunda condição para a validez do salat, al-aqilu, a consciência sã. A pessoa não deve ser um insensado. E a terceira condição aqui, os álimos onde mencionam, chamam de at-tamyizu. At-tamyizu significa a puberidade. E eu, falando de puberidade, tem muitas coisas que a gente deve perceber aqui. O que é puberidade?
Porque eu sou Macua, sou do povo Macua. E o Macua, quando tu fala de puberidade, nós até percebemos numa outra coisa. Macua, quando a pessoa fala de puberidade, pensam que é aquela fase em que nós levamos a criança para os ritos de iniciação, chamada circuncisão masculina. Quer dizer, no seio de nós Macuas, dizemos que a puberidade só é quando a pessoa inicia. Quando a pessoa já está no rito de iniciação, na circuncisão masculina. E eu faço a pergunta, suponhamos, eu tenho um filho. Mal que nasceu, nós fizemos a circuncisão masculina. Será que já tem a puberidade? Como fica o caso dele? Não. Então a religião explica este fato, de que a puberidade referenciada aqui é quando a criança atinge uma idade onde consegue distinguir o bem do mal. Uma certa idade em que, quando a criança pega numa lâmina, sabe que se eu não mexer bem nisto, vai me cortar. Esta idade aqui chama-se que a criança já tem puberidade. Eu vou dar um exemplo pequeno. O meu filho mesmo, meu primeiro filho, é pequeno ainda, uns 9 anos e tal. Num belo dia ele tinha um hábito, tinha que fazer xixi onde dorme. E eu disse, papá, deve sair daqui, vai fazer xixi. Ele estava a apontar na sala, acredite comigo. A criança estava a dormir à noite, acordava e ia na sala. Tinha que urinar ali na sala. Está a brincar, saía até lá fora, vinha na sala, tinha que fazer as suas necessidades ali na sala. E a mãe diz, olha, por que não vai na casa de banho? Quando eu apareço, a criança diz, papá, eu não estou a perceber uma coisa. Papá disse para eu estar a fazer minhas necessidades aqui, referindo na sala. E a mamã vem dizer-te que não, devo entrar na casa de banho. Afinal de contas, quantas versões eu devo seguir? Não sei se estamos a perceber. Aqui isto mostra claramente a falta da puberidade nesta criança. Significa que a criança ainda faltou-lhe a puberidade, porque quando atinge a puberidade já sabe que não, na sala não é para fazermos, não é para tentarmos nossas necessidades. Então esta é uma das condições para validar o salate. Se for uma criança, deve ser uma criança que ter atingido a puberidade. E a quarta condição para validar o salate, como nós dizíamos que são 9, chama-se Rafu'ul Hadath. E este é um assunto que talvez possamos mais debruçar melhor no próximo episódio. Rafu'ul Hadath wa huwa al-wudu al-mashhur. Rafu'ul Hadath quer dizer a poluição, fazer a pessoa fazer wudu. O normal, a poluição é aquela que os muçulmanos fazem, lavar algumas partes do corpo antes de entrar no salate, em que este assunto requer, na verdade, falar apenas, quer dizer, um episódio específico só deste ponto, onde nós só vamos falar deste ponto, porque esta é a essência do salate. Atenção, sem isto aqui o salate não vale. A poluição. Depois o quinto chama-se Izalatun Najasa. Izalatun Najasa quer dizer remover impureza. E os álimos apontam a remoção de impureza para 3 sítios, em que nós, quando estamos a praticar o salate, 3 sítios devem estar limpos, devem ser puros. Primeiro, os álimos mencionam no nosso corpo, no corpo da pessoa que faz salate. O nosso próprio corpo deve estar puro, temos que estar com toda a higiene orientada na religião islâmica. Depois, a nossa roupa, a nossa vestimenta em si também deve ser pura. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Sagrado Corão, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Temos aqui o وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, e purifique a sua roupa. E temos esta purificação, não só termina no cotidiano do muçulmano, isto vai até no salate. Devemos mostrar esta purificação da roupa. E por último, o lugar onde a gente vai fazer esta oração deve estar também purificado. É isto que o Islã ensina com relação a este ponto. Este chama-se Izalatun Najasa, a remoção das impurezas, nestes 3 sítios. Depois temos o chamado Satirul Aura. Satirul Aura significa cobrir o pudor. E aqui tem uma coisa que acontece. Nós temos um hadith que todo mundo conhece, alhamdulillah. E o hadith diz que a nudez do homem no salate parte dos seus joelhos até a seu umbigo. O hadith está assim, está claro. Todo mundo sabe, o hadith é sahih. Nós não queremos aqui contestar contra o hadith. Mas este hadith, os álимos de fiqh dizem que tem outro defeito.
que nós ainda não estamos a notar agora. Qual é esse efeito? Este hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam terá ensinado aos seus mensageiros na altura em que os muçulmanos estiveram em guerra. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: querem fazer salat nesta circunstância em que nós vivemos? Então procure alguma vestimenta que possa vir cobrir a partir dos vossos joelhos até o vosso úmbigo. Assim podem fazer salat. Pois, mal que terminou esta situação da guerra, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que la yusalliyanna ahadukum laysa ala atikaihi shay'un, ou kama qala alaihi salatu wassalam. Ninguém de vós deve frequentar, ninguém de vós deve praticar o salat, a não ser que tenha algo que possa cobrir os seus ombros. Hadith sahih. E temos aqui, então, anote este homem no salat parte dos seus joelhos até os seus ombros, de acordo com o hadith. Hadith autêntico. E aqui nós chegamos ao ponto de perdermos todo o salat por causa deste ponto. Quer dizer, a apresentação da pessoa que pratica o salat sinceramente é musiba. Nós dizemos inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Por quê? Por que isto é musiba? Eu não estou a querer aqui fazer uma comparação entre Allah com as suas criações, porque nós sabemos disso, mas eu faço uma pergunta. Imagine que o muçulmano tem um encontro com o governador da província, ou seja, o presidente do conselho municipal, por exemplo. Qual é o nível de apresentação do muçulmano? Como é que o muçulmano apresenta-se diante desta figura, o governo do distrito? Imaginemos. Ou o governador da província, ou o presidente do conselho municipal. Quando o muçulmano vai ter um encontro com ele, como é que ele apresenta-se, afinal de contas? Uma boa apresentação. E o muçulmano fica a preparar: será que estou bem? Será que não serei mal visto? Agora, o que o muçulmano devia ter feito? Como é que o muçulmano tinha que se apresentar perante do Senhor dos mundos, Senhor de tudo, Allah subhanahu wa ta'ala? Qual devia ser a apresentação? E aqui estamos a encontrar o satrul aura, cobrir o pudor. Você encontra o muçulmano sinceramente no salat com camisa até ele rascata aqui. Tem outra camisa em casa bonita, mas encontra o muçulmano com camisa rascata no salat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Por quê? Encontra o muçulmano dentro do salat, o hadith sallu kama ra'aytumuni usalli não está a obedecer. Porque a camisa que ele está a vestir, quando vai no ruku, a camisa levanta lá atrás, tudo está fora. E como a consciência não perdoa, se tudo fica fora, no ruku, deve levar uma mão, colocar atrás para endireitar a camisa, e outra mão fica no ruku. Será que Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia assim ruku? Sallu kama ra'aytumuni usalli. É assim? É assim, sallu kama ra'aytumuni usalli. E os ânimos trazem isto, os ânimos informam isto, de que este aqui deve ser condição entre as condições de validez do salat, em que se você não possuir estas condições, o salat não vale. E é verdade, não vale. Depois, a outra condição, uma das condições, ou seja, antes da penúltima condição para a validez do salat, chama-se dukhulul waqt. Dukhulul waqt significa, para o salat valer, nós devemos rezar exatamente no tempo prescrito que devemos fazer este salat, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Nisa: inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. O salat fora prescrito aos muçulmanos com seu devido tempo. Eu posso fazer uma pergunta. Suponhamos que temos aqui 13 horas, né? Eu saio estas horas, vou no Masjid al-Haram em Meca e chego mesmas horas, 13 horas. Depois de chegar lá, vou fazer Salat al-Isha, por exemplo. Imagine. Você acha que o meu Salat al-Isha lá poderá valer essas horas? Não é possível. O Salat não há de valer, porque essas horas não são horas do Salat al-Isha. Essas horas não são horas em que nós devemos praticar o Isha. Exato. Então, com estas palavras, como o tempo já nos está a passar, desde já agradecer a todos por esse tempo e, inshallah, prometemos voltar num próximo programa, na próxima edição, para falarmos um pouco sobre mais assuntos que têm a ver com a religião islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.